E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como vocês sabem, a Lei 14.071 de 2020 trouxe várias alterações ao Código de Trânsito. E uma delas, que está me chamando muita atenção, é a alteração sobre o exame toxicológico. Eu tenho visto aí na mídia vários vídeos, várias pessoas tentando explicar sobre esse assunto, só que eu tenho visto muita coisa errada também. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês, para tentar tirar todas as dúvidas, beleza? Para começar, eu vou começar uma parte um pouco chata. Eu vou ler para vocês o que diz a lei, tá certo? Por quê? Porque foi incluído um artigo novo no Código de Trânsito. E eu preciso ler para vocês para começar a minha explicação, tá certo? Então vamos lá. O que diz aqui o novo artigo do Código de Trânsito? É o artigo 165B, que diz o seguinte: conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A deste Código, que eu vou ler daqui a pouco, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido, gera uma infração gravíssima, uma penalidade de multa multiplicada por 5, que dá mais ou menos o valor de R$ 1.500, sendo específico R$ 1.467,35, e também gera uma suspensão de 3 meses do direito de dirigir, tá? E aí, o que diz o parágrafo 2º daquele artigo 148 que diz lá em cima quando eu comecei a ler? O que diz o parágrafo 2º, que é onde começam as polêmicas? Além da realização do exame previsto no caput desse artigo, das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, serão submetidos a novo exame a cada período, preste atenção, de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso 1º do caput do artigo 147. Tá? É tanta coisa, é tanto artigo, é tanto inciso, é tanto parágrafo, mas eu quero que você preste atenção numa coisa. O artigo 165B, que é o artigo que trata agora especificamente da infração de trânsito, ele diz o quê? Que se o condutor conduzir qualquer veículo para qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico que tem validade agora de 2 anos e 6 meses, ele será autuado. E qual é a penalidade? A penalidade é uma multa de infração gravíssima. O valor da multa é de mais ou menos R$ 1.500, como eu já falei, e ainda vai gerar uma suspensão de 3 meses do direito de dirigir, tá certo? Esse é o ponto do que diz a lei. Agora vamos para a parte boa, certo? A parte das explicações. Quem está obrigado a se adequar a essa nova lei aí do toxicológico? Quem está obrigado a renovar o seu exame toxicológico? Todo mundo que tem carteira C, D e E está obrigado? Não, não estão obrigados. Eu mesmo, a minha carteira de habilitação é categoria D e eu não vou fazer o toxicológico. Por quê? Porque eu não conduzo veículo que exija a categoria D. Então, quem está obrigado a fazer o exame toxicológico? De 2 anos e meio a 2 anos e meio. Todos aqueles que conduzam veículos que exijam a categoria C, D e E, tá certo? Então, se você tem a carteira de habilitação que tenha a categoria C, D e E,
só que você não conduz veículo dessa categoria, você só dirige carro de passeio, não tem problema, você não precisa fazer, não precisa ficar desesperado, não precisa correr para fazer o seu toxicológico. Fica tranquilo, continua como está, que não tem problema nenhum, você não vai ser multado, tá certo? O que diz lá o artigo 65B? Conduzir, certo? Se você não estiver conduzindo nenhum veículo que exija a categoria C, D ou E, você não vai ser autuado, tá certo? Então, ponto. Esse é um ponto. Quem precisa fazer são os condutores que conduzem veículos na categoria C, D ou E, correto? Então tá. Todos os condutores que conduzem veículos na categoria C, D ou E têm que fazer o toxicológico? A resposta é sim. Todos têm que fazer. Todos. Mesmo aqueles que já renovaram a carta anteriormente, mesmo aqueles que vão renovar a carta daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, tem que fazer. Eu já escutei gente falando, olha, essa lei só se aplica para quem vai renovar a carta daqui para frente. Quem já renovou, essa lei não se aplica. É mentira, está errado, tá certo? Você tem que olhar na sua CNH, certo? E verificar a data de vencimento da sua carteira, tá? E verificar também por quê? Na sua CNH existe a data de emissão da sua CNH. Tá? Esse papo agora é para as pessoas que têm carteira C, D ou E e conduzem veículos que precisam fazer o toxicológico, tá certo? Quem não precisa, tá tranquilo. Esse papo agora é para quem precisa. Ah, eu preciso. E agora, como é que eu faço? Tá. Você vai olhar na sua CNH e vai ver a data de emissão da sua CNH. Tá? Consta lá, data de emissão. A minha carteira foi emitida tal. Por quê? Porque muita gente não sabe quando foi que fez o toxicológico, né? Você tem duas maneiras. Algumas pessoas são organizadas e guardam tudo. É só ir lá e verificar a data da coleta do material que foi levado para fazer exame, certo? Por quê? Porque consta na resolução, espera aí que eu vou ver o número aqui da resolução, consta na resolução 843 de 2021 do CONTRAN que a data de validade é a data da coleta, tá? Então começa a contar o prazo de 2 anos e 6 meses desde a data da coleta do material para levar exame, tá certo? Se você tem o resultado do exame, se você guardou, no resultado do exame consta lá a data da coleta. Então, daquela data para frente, você conta 2 anos e 6 meses, você vai saber a data de validade. Se você não tem, você pode recorrer à clínica que você fez o exame, tá certo? Você vai lá na clínica onde você fez o exame e verifique com a clínica se eles têm arquivos, se eles guardam informações de todas as pessoas que foram lá e já fizeram o exame com eles. Se não tem, se eles não conseguem, você vai ter que fazer uma média. E aí não tem como ter precisão. E aí eu te dou uma dica. E essa dica é o máximo que a gente vai conseguir fazer. Você vai pegar a sua CNH, certo? Na sua CNH tem a data de emissão. Porque quando você renovou a carta, claro que você fez o exame toxicológico. Se você é motorista profissional e se você tem a categoria C, D ou E, você foi obrigado a fazer o exame toxicológico, certo? Então, consta a data de emissão. Então, mais ou menos, quando você renovou a carta, foi a data que você fez o exame toxicológico. Então, você vai saber o prazo que você fez ali, mais ou menos, o seu exame toxicológico. Aí você conta 2 anos e 6 meses. Já passou 2 anos e 6 meses, você é obrigado a fazer agora, durante 30 dias. Você tem um período do dia 12 de abril até 12 de maio para fazer o exame. O CONTRAN deu um prazo de 30 dias, certo? Para você regularizar a sua situação, tá? Não é que, já vou ser multado agora, se eu sair na rua amanhã, não é assim, tá?
foi publicado a nova lei entrou em vigor agora no dia 12 de abril, tá certo? As alterações do Código de Trânsito, né? Então, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele deu um prazo para que todos os motoristas que precisem fazer o toxicológico se adequem e regularizem a sua situação de 30 dias. O prazo é de 30 dias. Então, você tem até o dia 12 de maio para procurar uma clínica e fazer o exame toxicológico, tá certo? Olhando lá, se o prazo já passou de 2 anos e 6 meses que você fez o toxicológico, você tem 30 dias para fazer e ficar tudo em ordem, tá certo? Se você não fizer o exame toxicológico, você vai ser autuado no artigo 165B, tá? Vai levar uma multinha, infração gravíssima. O valor da multa é de R$ 1.500 em média, tá? E a consequência dessa infração é uma suspensão na sua CNH de 3 meses. A gente fala suspensão de CNH, que é um modo mais habitual de falar, mas não é suspensão de CNH. O certo é suspensão do direito de dirigir, tá? Agora eu vou falar uma coisa sobre essa suspensão. Gente, eu já ouvi aí falar dessa suspensão que vai suspender a sua carteira e você vai ter que fazer curso de reciclagem, vai ter que se habilitar em escola. Eu já ouvi, tem um vídeo circulando aí que a pessoa fala isso, vai ter que se matricular em escola. Gente, tá tudo errado, tá? Tá escrito na lei, tá certo? Eu vou dar uma lida para você, presta atenção. Penalidade, multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Agora, condicionado o levantamento da suspensão, ou seja, levantamento da suspensão, o que é? A retirada da suspensão, a inclusão no RENASC de resultado negativo em novo exame. O que isso quer dizer, gente? Vai ter que se matricular em escola, vou ter que fazer curso de reciclagem? Não, pelo amor de Deus, não é nada disso. A sua CNH, o seu direito de dirigir vai ficar suspenso por 3 meses. Porém, a retirada dessa suspensão, ela se dará com um novo exame toxicológico com resultado negativo, certo? É só isso, tá certo? Isso também acontece nos casos de quem fez o exame toxicológico e testou positivo, tá certo? Tem gente aí que andou fazendo coisinha errada, né? E aí testa positivo no exame toxicológico. O que acontece? Gera uma suspensão de 3 meses também, tá? Lembrando que se você testou positivo, você tem direito à contraprova e tem direito a fazer recurso administrativo também, só que isso não tem efeito suspensivo. A suspensão começa a contar o prazo de 3 meses, tá certo? Então, vamos lá. Testou positivo. O que acontece? 3 meses de suspensão. Você está suspenso. O que você faz? Vai ter que fazer reciclagem, reabilitação, cassação? Não, nada disso. Você simplesmente vai ter que fazer um novo exame e mostrar esse exame com o resultado tudo negativo, tá certo? É assim que levanta a suspensão. Esse termo levantar a suspensão quer dizer retira-se a suspensão do direito de dirigir, tá certo? Outra grande polêmica foi gerada pelo parágrafo único do artigo 165B. E eu vou ler para vocês e vou explicar para que não tenha mais polêmica, para que vocês entendam de uma vez por todas o que quer dizer a lei, tá bom? Vamos lá, eu vou ler. Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico, exigido pelo parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código, por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. O parágrafo 2º do artigo 148-A é aquele parágrafo que fala sobre o prazo de validade do exame toxicológico de 2 anos e 6 meses,
É só isso. Atividade remunerada é a pessoa que usa o veículo como fonte de renda, certo? Motoristas profissionais, caminhoneiros, taxistas, Uber, motoboy, tá? Só que presta atenção, precisa ler o dispositivo até o final. A gente está falando aqui de carro de passeio, de motoboy? Não, não estamos. Quem leu até o final prestou atenção. Por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. Alguém falou de categoria B de bola? Alguém falou de categoria A de moto? Não, ninguém falou. Então por que tem gente aí perguntando, olha, eu sou motoboy, eu vou precisar fazer o toxicológico? Olha, eu sou motorista de Uber, agora essa nova lei aí diz que eu vou ter que fazer o toxicológico. Eu vi um vídeo, eu li um artigo que meu Deus do céu, não, a lei não fala nada sobre isso. Se alguém, ou o governo, ou alguma lei for editada sobre isso, vai ter que passar e vai ter que aparecer, porque não existe. Esse parágrafo único diz o seguinte: se você que tem a categoria C, D ou E e exerce atividade remunerada, fez o exame lá, o psicotécnico, certo? E não fizer o toxicológico, o que vai acontecer? Você vai ser autuado, certo? Só que, presta atenção, a gente aqui do estado de São Paulo, Detran São Paulo, quando você entra no sistema, abriu o prazo para você renovar sua CNH, renovação simplificada, e você tem categoria C, D ou E, você vai fazer a sua renovação. Se você não tiver feito o seu exame toxicológico, não abre tela para você agendar os seus exames, você não consegue prosseguir com a sua renovação, tá certo? Então, não tem por que gerar tanta polêmica, tá certo? O próprio Detran não deixa você fazer a sua renovação se você não fizer o seu exame toxicológico, tá certo? Então, calma, fique tranquilo, tá? Vou repetir. Motoboy, você precisa fazer? Não. Motorista de aplicativo, você precisa fazer? Não. Certo? O artigo 165B, ele fala somente das categorias C de casa, D de dado e E de escola. Categoria A de amor e B de bola não precisa fazer, tá certo? Então vamos lá. Agora tem uma coisa que eu preciso explicar. Eu já renovei a minha carta, eu acho difícil isso acontecer, mas vamos tirar essa dúvida. Eu já renovei a minha carta, eu tenho categoria C, D e E, eu tenho EAR, que é o Exerce Atividade Remunerada, mas eu não fiz o toxicológico. Isso aqui no estado de São Paulo é impossível, certo? Por quê? Porque não vai abrir, não vai deixar, não vai acontecer. Você teria que rebaixar a sua carteira para a categoria B de bola. Mas, não sei se em outro estado isso é possível. Aqui é impossível. Não sei se em outro estado é possível. Mas a própria resolução diz que para essas pessoas que conseguiram renovar, essa lei não se aplica, essa lei não chega, tá certo? Então, fique tranquilo, isso aí é para quem vai renovar, tá certo? Então, para quem já renovou, esquece. Para quem vai renovar e é habilitado na categoria C, D ou E e exerce atividade remunerada, tem que fazer o exame toxicológico, senão vai levar uma multa administrativa chamada multa de balcão, né? No valor de R$ 1.500 aproximadamente, aí aquele valor exato de R$ 1.467,35, tá certo? Pessoal, só fazendo um resumo de tudo, você que é habilitado na categoria C, D e E, só que se você não dirige veículo dessas categorias,
você não precisa se preocupar hoje com o toxicológico, tá certo? Você não precisa se preocupar hoje. Quem precisa se preocupar com o toxicológico? As pessoas que conduzem veículos que exigem essa categoria, tá certo? Se você conduz veículo dessa categoria, você precisa fazer o toxicológico sim. Todos os motoristas que conduzem veículos que exijam a categoria C, D e E precisam fazer o exame toxicológico, tá certo? Todos, sem exceção, tá? O que mais eu posso falar? No resumo, o exame toxicológico agora tem a validade de 2 anos e 6 meses, tá? Contados a partir da data da coleta do exame. Se você não sabe a data da coleta do seu exame, corre atrás, tá? Procura ver se você tem o resultado do exame. Se você não tiver, vai na clínica. Se você não tiver, como eu disse, vai na sua CNH, data de expedição do documento, data de emissão do documento, mais ou menos ali a data de emissão foi a data que você fez o exame, você vai saber mais ou menos quando foi que você fez, tá certo? Por enquanto, hoje nós ainda não temos no sistema do Detran São Paulo nada que nos informe quando que foi que nós fizemos o exame, tá? Depois, durante a fiscalização, diz que vai ter aí como saber, tá? Tem uma coisa para falar para vocês. Eu preciso andar com o meu exame toxicológico? Bom, a resolução diz que todos os órgãos de trânsito são obrigados a manter no registro, né, de cada condutor essa informação, tá certo? Bom, a minha dica é o seguinte: se você fez o exame e se você precisa desse exame para trabalhar, é uma coisa indispensável, senão você vai pagar uma multa se você não comprovar, eu andaria com o meu exame, eu andaria com a cópia do meu exame, tá certo? Então, assim, a resolução diz que estará no sistema, eu não confiaria, tá certo? Eu andaria com uma cópia, sempre deixaria o original na minha casa, mas tiraria uma cópia e andaria com ela na minha carteira, ou no meu caminhão, ou na minha caminhonete, tá certo? Ou deixaria uma cópia digital no meu celular, tá bom? Essa é uma dica para vocês. A resolução diz que vai ficar no sistema, mas por via das dúvidas, a gente sempre deixa uma cópia juntinho da gente para não ter problema. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí. E se ainda continuam com dúvidas, vocês têm os links aí das redes sociais e basta entrar em contato que a gente tenta esclarecer, tá bom? Fiquem com Deus aí, um grande abraço. Valeu!